Será que estamos vivendo o tempo do fim? Hoje vamos explorar uma interpretação bem interessante das profecias bíblicas, baseada nos estudos do pastor Abraão de Almeida, que basicamente amarra grandes eventos da nossa história a um roteiro que muitos acreditam já estar escrito. E o ponto de partida para essa análise toda é uma passagem bem conhecida lá do Evangelho de Mateus. Ela fala de um tempo de muitos conflitos, muitos desastres, um tempo chamado de o início das dores. E dentro dessa visão, isso seria um tipo de aviso, um prelúdio para acontecimentos ainda maiores. Ok, então a grande pergunta é: se existe um relógio profético, quando exatamente ele teria começado a funcionar? Quando o tempo começou a contar? E aqui vem a primeira surpresa. O Marco Zero, segundo essa linha de pensamento, não é nada recente. É a Revolução Francesa. A ideia é que ela foi verdadeiro estopim, a faísca que iniciou uma nova era de guerras, de novas ideologias, de transformações globais que batem com o que foi previsto. Foi ali que a contagem regressiva teria começado. Bom, a partir daí, a análise começa a separar os sinais em categorias. E a primeira delas tem a ver com o que acontece bem nos céus e na própria Terra. Eventos cósmicos e geológicos, sabe? E para isso, o texto se baseia numa profecia bem específica lá do Apocalipse, que descreve uma sequência: primeiro um grande terremoto, depois o sol escurecendo e, por fim, as estrelas caindo. O argumento aqui é que isso não seria só uma metáfora, não. Seria uma descrição de eventos literais. Agora, é aqui que a coisa fica impressionante, por causa da correspondência na ordem dos fatos. Pensa só. Primeiro, em 1755, o grande terremoto de Lisboa, um desastre que chocou a Europa inteira. Depois, 25 anos mais tarde, em 1780, um fenômeno muito bizarro nos Estados Unidos, o dia escuro, em que o céu ficou preto em pleno meio-dia. E, para fechar a conta, em 1833, uma chuva de meteoros tão intensa que foi descrita como se as estrelas estivessem caindo do céu. 3 eventos históricos, documentados e na ordem exata da profecia. E os sinais na Terra não parariam por aí, não. A análise também olha para a atividade vulcânica. E se a gente olha os dados do fim do século XX, o número de grandes erupções mais do que dobrou em um período de 20 anos. Quer dizer, é uma aceleração geológica bem notável, né? Beleza. Agora, vamos sair um pouco da geologia e olhar para as pessoas, para a sociedade. Vamos ver os sinais que teriam sido encontrados no comportamento humano. A profecia já falava em guerras e rumores de guerras. E segundo essa interpretação, o que a gente tem visto nos últimos séculos foi exatamente isso. Só que numa escala absurda, que ninguém antes poderia sequer imaginar. E os números? Os números são de cair o queixo. Pensa bem, durante os séculos 17, 18 e 19, a média de mortes em combate por ano ficava ali na casa dos milhares. De repente, chega o século 20 e, bum! Esse número explode para quase 500 mil de mortes por ano. A mudança de escala é brutal. E para ter uma ideia do que esse salto realmente significa, basta um único número. 50 milhões, esse foi o total de vidas perdidas só na Segunda Guerra Mundial. Um evento que, sozinho, mudou para sempre o que a gente entende por guerra e destruição em massa. Essa análise também mergulha no que ela chama de indicadores éticos sociais. Ela mostra números cada vez maiores em questões como aborto e suicídio, e o fato de que a fome e a violência nas cidades não diminuem. Tudo isso é visto como um sintoma do tal esfriamento do amor, que também estaria previsto nas Escrituras. Mas não para por aí. A interpretação vai ainda mais fundo e entra num campo bem específico, a própria história da Igreja cristã. A ideia aqui é um pouco complexa, mas é fascinante. As 7 igrejas que são mencionadas lá no livro do Apocalipse, elas não seriam só comunidades que existiram de verdade naquela época. Elas seriam também um tipo de mapa profético de toda a história do cristianismo, dividida em 7 grandes fases. E o mais curioso é que, segundo essa visão, o que a gente estaria vivendo hoje é um momento único, um momento em que as 4 últimas fases da igreja acontecem ao mesmo tempo. A gente teria a Tiatira, que seriam as igrejas mais tradicionais, Sardes, representando o protestantismo histórico, Filadélfia, que são as igrejas evangélicas mais focadas em missões, e, por fim, Laodiceia, que a fonte aponta como sendo as correntes mais liberais. Então tá, com esse cenário todo montado, qual é a grande conclusão? Bem, segundo essa análise, a mensagem principal não é para gerar pânico, de jeito nenhum. É um chamado à atenção para o que está por vir.
E fechamento dessa interpretação toda é um chamado não ao medo, mas à esperança. A passagem de Lucas aqui é a chave, porque ela meio que vira o jogo. Em vez de desespero, o aparecimento de todos esses sinais seria, na verdade, um motivo de alegria, um grande anúncio de que a redenção está próxima. No fim das contas, o que temos aqui é uma interpretação que traça uma linha reta, ligando profecias de milhares de anos a eventos históricos concretos, da geologia à sociedade. A questão que fica no ar não é se esses fatos aconteceram, eles são parte da história. A verdadeira pergunta é: o que significa todos esses sinais convergindo para o nosso tempo? O que isso diz sobre o mundo em que a gente vive hoje?